Enquanto as crianças estão saindo, vocês abram suas Bíblias em Êxodo 8. Êxodo 8. Nós vamos hoje ver os versículos 16 ao 32. Hoje nós vamos continuar a nossa série de pregações, Êxodo, a glória de Deus na redenção. Esta história que eu vou contar é a história de um paciente que foi atendido em Brasília. Esse paciente, ele sofria de esclerose lateral amiotrófica, a doença mais conhecida como ELA. Em um dia ele foi levado pelos seus filhos para o hospital, ele já sofria por essa doença e foi levado para um atendimento comum. E lá foi realizado um procedimento para colocar uma sonda no estômago dele. Após a cirurgia, o médico responsável prescreveu uma aplicação de soro fisiológico FS 0,9%. Quem já estudou alguma coisa de área da saúde deve saber. Ele prescreveu isso por acesso venoso, mas a técnica de enfermagem de plantão teria aplicado um soro glicosado 50%. Olha a diferença. Soro fisiológico FS 0,9% e ela aplicou um soro glicosado 50%. Segundo aqueles que fizeram esse relato, a técnica de enfermagem, o técnico de enfermagem depois que substituiu a anterior, ao verificar o término da primeira bolsa de soro, teria buscado uma segunda bolsa, conforme que foi prescrito pelo médico. Mas ao perceber que o medicamento que acabara de ter sido administrado não era o prescrito, optou por aplicar outra bolsa do medicamento errado. Um dia após a cirurgia, o paciente teria começado a sofrer convulsões e deixou de responder aos estímulos, entrando em um coma hiperglicêmico que causou hemorragia cerebral, tendo que permanecer na UTI por 30 dias, o levando a uma condição de estado vegetativo. Exames realizados pelos médicos de plantão teriam constatado que o paciente sofreu uma hiperglicemia grave, decorrente do erro da administração do soro, que ainda o soro estaria vencido há 39 dias. Nós vemos nesse relato um relato grave, uma tragédia, uma trágica história na realidade, uma trágica história de negligência. Pelo simples fato de não fazer os procedimentos conforme foi ordenado, ou conforme seguia lá a cartilha que deveria, ou a prescrição como estava lá. E o desejo de fazer as coisas como se queria fazer. Nós veremos no relato de hoje que Deus não aceita que as suas ordens sejam obedecidas de qualquer jeito. Ele não precisa que nós cometamos os jeitinhos. Hoje nós vamos ver Êxodo capítulo 8, versículos 16 ao 32, que o agir de Deus deve ser feito da maneira de Deus. Aí nós temos o relato, e a grande ideia desse trecho é: Deus é soberano e não precisa de autorização para cumprir seus planos. Suas ordens devem ser feitas do jeito de Deus, com os recursos do próprio Deus. Vamos ler o trecho aí de Êxodo 9, os versículos 16 ao 32. 8, 16 ao 32. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu o seu bordão, bateu no pó da terra e houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos.
por toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E havia piolhos nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: levante-se pela manhã cedo e apresente-se ao Faraó. Eis que ele sairá às águas. Diga-lhe assim, diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre você, sobre os meus oficiais, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. As casas dos egípcios encherão destes enxames e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas, e a casa de Faraó, as dos seus oficiais, sobre toda a terra do Egito, e assim ficou arruinada com estes enxames. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair desta terra. Moisés respondeu: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos sacrifício ao nosso Deus, sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecemos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apredejarão? Temos de ir a caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele disser. Então o Faraó disse: eu os deixarei ir para que ofereçam sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe. E orem também por mim. Moisés respondeu: eis que saio da sua presença e orarei ao Senhor. Amanhã esses enxames de moscas afastarão do Faraó, dos seus oficiais, do seu povo. Só que o Faraó não deve me enganar outra vez, não deixando o povo ir para que ofereça sacrifício ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se afastaram de Faraó e os seus oficiais e o seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda desta vez Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo relato aqui, Senhor Deus, fidedigno. A tua palavra é a verdade, como nós cantamos aqui, a sua verdade prevalecerá para sempre. E nós queremos, ó Deus, nessa noite, nessa manhã, sermos edificados pela tua palavra. Guarde os nossos corações para que possamos estar firmes aqui na verdade do Senhor. E aquilo que iremos aprender, que o Senhor possa aplicar aos nossos corações e nos tornar praticantes da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nós entramos no episódio das terceiras e quarta praga. Lembre-se que nas 2 primeiras pragas, Deus manda que Moisés e Arão vão até Faraó e falem com ele antes. Você consegue ver isso lá em Êxodo 7, 14 e no versículo 1 do capítulo 8. Nós vemos que Deus diz assim, Moisés, vai lá e fala com Faraó. Vai lá pela manhã e fala com Faraó. 2 vezes Deus manda que eles cheguem a Faraó e anunciam o que Deus vai fazer antes mesmo de Deus fazer. Deus, então, usa aqueles homens para chegar a Faraó e dizer assim, Faraó, se não deixar meu povo ir, amanhã vai acontecer isso, isso e isso. Antes de acontecer, Deus avisa para ele. Quando chega aqui, Deus não manda que eles voltem ao Faraó, ele simplesmente ordena que eles executem a terceira praga. Deus simplesmente diga assim, Faraó, Moisés, diga a Arão que faça isso, isso e isso, e eles vão e executam a terceira praga. Diante disso, nós começamos vendo aqui que Deus ele não precisa de autorização para cumprir os seus planos. Deus podia estar de algum certo modo, né? Faraó, na realidade, podia estar de algum certo modo. Se Deus ele sempre vai perguntar para mim o que eu vou poder fazer ou não, então eu não vou deixar fazer. E ali endurecia o coração dele. Deus está mostrando para ele nesse momento que ele simplesmente pode chegar em algum momento e dizer a coisa vai acontecer e vai acontecer. Ele não vai precisar de autorização.
Lembra muitas dessas teologias erradas que nós temos visto hoje aí, em que as pessoas fazem as coisas como se elas fossem autorizar Deus a agir, né? Faça isso que Deus vai fazer aquilo. Eu faço isso por Deus e Deus faz isso por mim. Como se fosse uma moeda de troca e Deus precisasse de algo para agir ou de alguma coisa para que ele pudesse agir do jeito dele. E nós vemos aqui que simplesmente Deus começa dizendo, versículo 16, Deus começa dizendo para Moisés, Moisés, diga a Arão que estenda o bordão e bata no pó da terra. Ele diz, o Arão vai fazer o seguinte, vai estender o bordão, vai bater no pó da terra e a terra toda vai se tornar em piolhos. Ele simplesmente chega e diz, vá lá, diga a Arão que faça isso, isso e isso. Arão, obviamente, no versículo 17, na primeira parte, a gente vê que Arão fez de fato do jeito que Deus disse. Arão chegou, estendeu o bordão, bateu na areia e a areia toda se tornou em piolhos. Aquilo que Deus disse que ia acontecer, aconteceu, nós vemos isso no versículo 17. Então nós começamos vendo aqui que Deus ele não precisava que Faraó ou que o próprio Moisés e Arão permitisse que ele fizesse a vontade dele. Deus simplesmente disse, vá, faça isso, vai ser do jeito que tem que fazer, porque ele é Deus. E aqui, lembra-se do que nós já pregamos nas semanas passadas, que Deus ele está mostrando para o povo do Egito que ele é o Senhor. E ele vai dizer aqui outras vezes ainda nesse próprio trecho, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Ele está mostrando ali sua soberania, a sua grandeza, o seu poder sobre aqueles falsos deuses do Egito. E aí nós vamos ver um outro fato interessante na frente. Mas enquanto isso, Deus ordena a Moisés, Moisés responde. Moisés ordena a Arão, Arão responde e faz o que Deus disse. Deus ordena e até os piolhos respondem. Pegou aqui um pó da terra, imagina o pó da terra se tornando piolho. Acho que já tem muita gente arrepiada aí, né? Imagina ver só alguns piolhos já causa arrepio. Imagina o pó da terra. Não existia pó da terra, era piolho. A coceira que aqueles homens não sentiam, piolho correndo pelo corpo deles em todos os lugares. Coisa mais terrível do mundo. E Deus mostra que até isso obedece a ele. Um dos insetos, acho que é inseto que chama piolho, né? Menores do mundo. Piolho, é uma coisinha que causa uma coceira desgraçada. Obedece a Deus. Tem gente coçando a cabeça. Não tem piolho, pessoal, tá? É psicológico de vocês. Aqui não vai criar piolho, não. Então, um dos menores serzinhos desse mundo obedecem a Deus. Deus manda, Moisés obedece. Moisés manda, por meio de Deus, Arão obedece. E os piolhos obedecem a Deus. Deus não precisa de autorização para cumprir os seus planos. Ele simplesmente faz do jeito que ele quer. Ele não precisa de uma moeda de troca para cumprir a sua vontade. E diante disso, então, uma coisa que a gente pode ver em sequência é se Deus não precisa de autorização, e aí nós vemos um contrário do que nós vimos na semana passada. As ações fora da presença de Deus, elas são limitadas e passageiras. Lembra que nas duas primeiras pragas os falsos mestres lá, os magos, conseguiram fazer a mesma coisa com as suas ciências ocultas? Quando chega aqui, um fato interessante acontece. Os magos não conseguem fazer o que Deus fez. Eles até tentam, né? O trecho ele diz aqui, no versículo 18, e os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos. Tentaram fazer a mesma coisa que Arão fez. Mas, aí o trecho tem um mas, não conseguiram. Deus mostra para eles, até isso, eles são limitados. Agora eles estão vendo que, peraí, alguma coisa aqui está diferente. Eles poderiam estar criando um coração prepotente. A mesma coisa que o Deus de Moisés e Arão consegue fazer, nós também conseguimos. Por que eu vou deixar o povo sair? Chega agora o momento de que eles tentam fazer a mesma coisa. E nós vimos que, assim como nós vimos também hoje, que o Eliade explicou também na EBD, que não é algo irreal que as forças do mal agem nesse mundo. E eles enganam muitas pessoas com algo que até parece verdadeiro, muitas vezes. Satanás, eles nos fazem, não vai chegar com aquele tridentezinho, né, vestido de vermelho e preto, como nós vimos nas imagens.
ele chega com engano, muitas vezes falando bonitinho, coisa que parece ser correta. E isso aqui nós mostramos. Imagina só os magos conseguindo transformar a água em sangue. Imagina só os magos conseguindo fazer com que um bocado de rã apareça. Eles conseguiram fazer, mas quando chega aqui, agora na terceira praga dos piolhos, eles chegam e eles não conseguem fazer. Eles não apenas não conseguem fazer, como ainda reconhecem que foi Deus que fez. Eles dizem assim para Faraó: então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Interessante aqui que eles não falam apenas assim: Faraó, nós não conseguimos fazer isso daí, não dá não. Essa aí não dá não. Eles reconhecem claramente que é Deus que está fazendo aquilo. E é o Deus dos hebreus, né? Deus aqui não é um Deus, ele não nomeia aqui um Deus. Eles tinham lá uma infinidade de deuses. E ele não diz, não é o Deus lá do rio, não é o Deus lá do campo, não é o Deus Sol. Ele diz aqui, esse é o dedo de Deus. Isso é algo fantástico de nós olharmos no trecho, que não é Moisés e Arão que precisam dizer que eles estão vendo algo de Deus ali. Eles reconhecem isso. E aí nós vemos que as ações fora da presença de Deus, elas são limitadas e passageiras. Deus está mostrando para eles: isso que vocês estão fazendo, eles têm um limite. Vocês só conseguem ir até onde eu deixo. É isso que Deus está dizendo para eles. Vocês estão criando isso e eles estão reconhecendo aqui que é o próprio Deus que está fazendo isso. O Salmo 113, os versículos 4 ao 6. O Salmo ele diz: excelso é o Senhor, acima de todas as nações. Sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Quem se inclina para ver o que se passa no céu sobre a terra? O salmista, então, fazendo uma canção de exaltação a Deus, ele faz uma pergunta: quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus? A resposta para essa pergunta é óbvia. Ninguém é como o Senhor, nosso Deus. E é isso que nós estamos vendo aqui. Ninguém. Não há ninguém que seja igual ao Senhor, nosso Deus. Deus já mostrou várias vezes que Ele é o Senhor. Mas nesse caso, os próprios magos reconhecem que Deus mesmo é quem fez. Aqui não precisa ele dizer assim: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Não, eles mesmos reconhecem. Foi Deus quem fez isso aí. É Deus quem está fazendo isso. É os ímpios, os incrédulos, os magos lá, aqueles magos religiosos do Egito, que estão dizendo: foi Deus quem fez. Tudo eles estão dizendo assim, praticamente, Faraó, aquilo que nós fazemos tem um limite. O Faraó se achava certamente que não tem os deuses aqui, os magos que podem fazer tudo. Por que eu vou precisar desse Deus? E ele simplesmente agora está vendo que diante de Deus eles têm um limite. Deus não precisa de ajudinha de ninguém para cumprir os seus propósitos. O plano de Deus está incluso os seus servos, que são pessoas falhas e quebradas. Mas Deus não está limitado a nada e nem ninguém para cumprir os seus planos. Isso nós estamos vendo aqui. Ele simplesmente faz. Ele chega e qualquer ação fora da vontade dele é limitada e é passageira. Esse fato o diferencia de todos os falsos deuses. Lembra de que o nosso Senhor, nós como povo de Deus, né? O povo de Deus, na realidade, no Antigo Testamento, oferecia sacrifício a Deus como uma forma de gratidão, em alguns momentos, e como uma forma de propiciação, ou seja, de pagar pelos seus pecados. Os povos aqui, no Egito, eles ofereciam sacrifício aos falsos deuses para alcançarem favor, sem saber se tinha uma certeza, sem saber nem se eles existiam. E aqui o fato de Deus estar mostrando todas essas ações o diferencia de todos os falsos deuses do Egito. Todos os falsos deuses são diferenciados porque eles são inertes, eles não sabem se existem, eles não sabem que horas eles podem agir, eles são limitados, eles são passageiros. Deus não. Deus manda até mesmo nos ímpios e aqui eles estão reconhecendo isso. Os homens que conseguiram parcialmente fazer as suas ciências ocultas, dessa vez precisaram se render
diante do grande Deus. Eles conseguiam parcialmente, eles não conseguiam sempre fazer do jeito que Deus fazia. Mas agora eles precisaram se render diante do grande Deus. Tim Chester, comentando esse trecho, ele diz: diante do Deus de Israel, o nosso Deus, todos os outros deuses são impotentes, todos os impostores são derrotados e todos os blasfemadores serão silenciados. Todos os blasfemadores são silenciados. Diante do Deus de Israel. Os outros deuses, eles são impotentes, eles não têm poder para nada. Os impostores, que são esses falsos mestres aí, eles são derrotados. E todos os blasfemadores são silenciados. Você sabe por que os falsos mestres eles têm raiva de quem prega a palavra de Deus? Porque eles sabem que quando nós pregamos a palavra de Deus, eles são silenciados. É por isso que eles vivem com ameaça. Se você sair dessa igreja, você vai ser amaldiçoado. Olha, se você não der o dízimo, se você não fizer isso e aquilo, você vai ser amaldiçoado. Eles trabalham com ameaça, porque eles sabem que o encontro com a verdade, quando Deus abre o coração do homem para entender a verdade, eles são silenciados automaticamente. A verdade silencia os falsos mestres. A verdade silencia os blasfemadores. Os falsos deuses são destruídos quando a verdade aparece. As falsas ações diante de Deus, as ações fora da presença de Deus, elas são limitadas, elas são passageiras. No versículo 19, Faraó ainda mostra sua dureza do coração. Mas o que nós podemos focar aqui, mesmo vendo esse homem de coração duro, é que Deus mostra, diante dessa atitude de confissão dos magos do Egito, que ele não permite intrusos em seus planos. E o que vemos na sequência é o seguinte: Deus não permite intrusos no seu plano, e nós vemos na sequência: o plano de Deus, ele deve ser cumprido integralmente, da maneira de Deus. Nos versículos 20 e 21, nós vemos aqui que Deus, assim como nas duas primeiras pragas, manda Moisés ir anunciar a Faraó o que ele fará. Na terceira praga, Deus não fez isso, Deus simplesmente fez. Agora, na quarta praga, aqui nas moscas, Deus vai dizer para Moisés novamente ir ao Faraó e anunciar para ele o que vai acontecer. Então, ele manda com que Moisés e Arão vá diante dele, avise o que vai acontecer, e mais uma vez ele não esconde o juízo vindouro sobre aquele povo. Deus, ele diz integralmente o que vai acontecer. Se vocês desobedecerem, vocês vão ser apanhados pelo juízo que dessa vez vai vir em forma de mosca, numa quarta praga. Nos versículos 22 e 23, Deus traz outra novidade aqui. Versículos 22 e 23, dessa vez, Deus ele protege o seu povo. Ele vai fazer um diferencial. Ele vai pegar a terra em que está o seu povo e ele diz assim, aquela terra, ela não vai ser atingida por essa praga. Ele não apenas puniria o povo do Egito, mas ele livraria o seu povo. Isso não quer dizer, obviamente, que a gente olhando esse trecho, a gente vai dizer assim, toda vez que nós estamos nesse mundo, nós vamos ser isentos de sofrimento. As dificuldades não vão alcançar o povo de Deus. As coisas ruins desse mundo não vão nos afetar. Óbvio que isso nós não podemos falar, porque nós estamos dizendo que a realidade é outra. Nós somos afetados por esse mundo quebrado. Nós vemos isso por meio de pessoas que causam acidentes. Nós vemos isso por meio de governos ímpios que afetam toda uma população. Nós vemos isso por meio de ditadores que atingem pessoas que muitas vezes são inocentes. Vemos isso nesse mundo. Deus não livra e o seu povo também está nesse meio. Tem o povo de Deus vivendo em ditaduras. Tem o povo de Deus vivendo em países que são pobres. E Deus muitas vezes não vai os livrar, porque a nossa esperança não está somente aqui, mas está no Senhor. Deus não era um ser que fazia as coisas em um lugar apenas. Isso é outra coisa que nós vemos. Deus mostra a sua onipresença. Se aqueles homens eles precisavam invocar os falsos deuses deles para agir ali em certo lugar, era o Deus do Egito, era o Deus do rio, era o Deus lá da plantação, era o Deus Sol. Deus está punindo o Egito, mas dentro do próprio Egito ele está livrando um povo.
Ele está mostrando a sua onipresença e sua onipotência. Ele tem poder, todo o poder, para punir um povo e ainda assim livrar alguns dentro daquele sofrimento. Ele tem poder para fazer um povo todo sofrer e ainda assim livrar alguns. Deus está mostrando mais uma vez a sua diferença de todos aqueles falsos deuses do Egito. Ele pode fazer sofrer e ele pode livrar. Ele tem poder para estar com o povo que está sofrendo, vendo o povo que está sofrendo, mas ele também tem poder para estar lá com o povo que está sendo livre. Deus está mostrando isso também por meio de Moisés a Faraó e ao povo do Egito. No versículo 24, então, Deus faz exatamente como ele tinha dito. Ele pune todo o povo do Egito com moscas. Agora, imagina, mosca de novo. Outra coisa que talvez está causando arrepios em alguns aí, nem lembrar novamente. Imagina todo o país cheio de mosca. Onde você andar, vai comer um sanduíche e aí está lá uma mosca. O meu sanduíche com você. Era mais ou menos isso aí, né? Era o X-Faraó, cheio de mosca. Imagina só que praga terrível, mais uma vez, um bichinho pequenininho. Deus mostrando que tinha o poder de trazer as moscas sobre o Egito, punindo aquele povo. No entanto, quando chega nos versículos 25 e o 28, dois versículos distintos, nós vemos uma coisa interessante aqui. É algo que nós começamos a ver diferente, que não acontecia, né, até aqui, mas acontece um fato diferente. É o que eu chamei isso aqui de síndrome de Faraó. Olha só o que é a síndrome de Faraó. Síndrome de Faraó é obediência convencional ou até onde se pode controlar. É o velho mas. Já ouviu mas? Pastor, irmão, eu pequei, mas, né? Eu posso fazer isso, mas eu sei que Deus diz isso, mas sempre tem um mas. É você querer obedecer. Obediência que lhe convém. É só aquilo que eu gosto de fazer ou até onde eu posso ter o controle sobre isso. As coisas difíceis que Deus pede, não é bem assim que Deus está pedindo isso, né, pastor? Não é bem assim. Você sabe, né, que é difícil, você sabe que nós somos pecadores, o senhor sabe que a carne é fraca. Sempre tem uma desculpa para desobedecer a Deus ou obedecer parcialmente, que também é desobediência. Sempre existe um mais para justificar um coração indisposto a obedecer. Sempre vai existir. Sempre vai existir aquele espaçozinho quando você não quer obedecer completamente. Pastor, não é bem assim, né? Mas o senhor sabe. Em cumprir o plano de Deus, não há espaço para mais. Para cumprir o plano de Deus, ele tem que ser do jeito de Deus. Isso fica claro quando Jesus encontra um jovem, um homem, e desenvolve um diálogo com ele. Abra sua Bíblia aí lá em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, vamos ler os versículos 17 ao 25. A palavra de Deus diz assim, Marcos 10, a partir do versículo 17. Pondo-se a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil
para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus, então, encontra esse jovem rico. Parece que ele tinha tudo, né? Sim, um cara obedecia os mandamentos, ele conhecia o Antigo Testamento, até chama Jesus de mestre. Ele chega, mestre, ou rabi, né? Uma saudação judaica, né? Já chega assim sabendo que Jesus era. O que eu faço para herdar o reino de Deus? Jesus fala para ele, obedece os mandamentos. Jesus conhecia o coração daquele homem. E Jesus sabia que existia um mas ali. O problema daquele homem era ser rico? É problema ser rico? Qual era o problema dele? Porque o coração dele amava as riquezas. O coração dele estava lá, o Deus era a riqueza. Não era Deus. É diferente, vocês lembram do encontro de Jesus com Zaqueu? Vocês lembram do encontro de Jesus com Levi, que é Mateus? O que aqueles homens fazem quando eles reconhecem a Jesus como Salvador? Zaqueu até diz assim, mestre, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E a outra metade, se eu furtei ou usurpei alguém, eu vou restituir a eles. Isso é um coração transformado. Aqui tem um mas. Aqui tem um mas. Quando chega no versículo 21 lá, Jesus ele diz para ele assim, Jesus olhando-se para ele com amor. Hoje, o melhor tradução que seria assim, Jesus olhando para ele, o amou e disse. Jesus não isentou de dizer para ele a verdade. Ele precisava saber que ele estava caminhando para o inferno. E Jesus nem disse que ele estava indo para o inferno, ele mesmo disse. Ele mesmo sabia, porque o trecho diz, ele se entristecendo, se foi, porque ele tinha muitas riquezas. Não era o problema só porque ele tinha muitas riquezas. O problema é porque ele amava as riquezas. Existia um mas na vida daquele homem. Qual é o mas na sua vida? O que você está disposto a não largar para seguir a Jesus? O que você tem amado tanto para seguir a Jesus? É o que o faraó está dizendo aqui. Olha o que o faraó diz, versículo 25. O faraó chamando a Moisés e Arão disse, vão e ofereçam sacrifício ao seu Deus, mas sem sair dessa terra. Como é? O faraó está querendo dizer como a coisa vai acontecer. E aí no versículo 28 ele diz mais uma vez. Então o faraó disse, eu os deixarei ir para que ofereçam sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe. Sempre tem um mas, eu vou obedecer a Deus. Tá bom, reconheço, no começo eu não sabia quem era Deus. O faraó começa lá no capítulo 4 perguntando, quem é o Senhor que eu devo obedecer? E agora ele chega aqui, eu reconheço que Deus está fazendo tudo isso, todas essas pragas. Estamos aqui cheio de mosca, consigo nem falar direito, eu reconheço. Mas peraí, vocês vão só um pouquinho. Não saiam da terra, não. Aí Moisés disse, não, peraí, faraó, não é assim não. Aí assim, tá certo, vamos fazer o seguinte, vocês vão só um pouquinho, não vão tão longe. Eu deixo vocês sair da terra, mas não vão tão longe. Moisés disse para faraó que a coisa não é do jeito que ele quer. Versículos 26 e 27. Moisés disse para faraó que há um plano, há um caminho, há uma distância, há um tempo e há uma ordem de Deus. O plano é tirar o povo, que o povo saia da escravidão. Esse é o plano de Deus, tirá-los dali. O segundo, o caminho. O caminho é o deserto. Existe um caminho que Deus quer exatamente que eles vão por aquele caminho, o deserto. A distância e o tempo. A distância e o tempo são 3 dias, né? Ele media a distância e o tempo, dizendo, a distância é que nós vamos caminhar 3 dias. Nós vamos no deserto caminhando 3 dias. E a ordem é, nós vamos adorar ao Senhor. Mas uma coisa nos chama a atenção. Veja o final do versículo 27. O que diz aí? Ele diz assim, ofereceremos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos disser. Nós não vamos fazer o que o Senhor quer, faraó. Nós não vamos fazer o que nós queremos. Nós vamos fazer o que Deus disser. O plano de Deus será cumprido integralmente do jeito
de Deus. O plano de Deus será cumprido integralmente da maneira de Deus. Não é Faraó que vai determinar isso aqui. Não é Moisés quem vai determinar isso aqui. Não, é Deus que está dizendo. Eu preciso lhe dizer uma verdade, meu irmão. Jeitinho brasileiro de seguir a Jesus não existe. Tem um jeitinho brasileiro para tudo, né? Rapaz, brasileiro tem um jeitinho aí. Pastor Alan que o diga, né? Já esse jeitinho brasileiro. Tudo. Brasileiro é conhecido como tem aquele jeitinho, né? Tem coisas boas. O brasileiro consegue ser desenrolado em muita coisa, mas muitas vezes é conhecido como trapaceiro, né? Caminho mais rápido, quer as coisas resolvidas do jeitinho dele, aí é o chamado. Pastor, o senhor sabe, né? O jeitinho brasileiro. Diante de Deus, não existe jeitinho brasileiro de segui-lo. A coisa é como ele quer, do jeito dele. Não existe forma parcial de seguir a Deus. É integralmente a vontade de Deus. Jesus poderia deixar esse homem segui-lo? Poderia. Ele diz assim, eu cumpro tudo isso aí. Mas Jesus estava vendo lá o coraçãozinho dele, que ele não amava a Deus sobre todas as coisas. Você tem amado ao Senhor com todo o seu coração? Existe algo que você precisa tirar, que você ama, você ama mais do que o próprio Deus? Se Jesus chegasse diante de você hoje e perguntasse, o que é que você tem aí no seu coração que ama mais a Ele? Você seria sincero diante dele? Tem algo no seu coração que ainda você ama mais do que o Senhor Jesus? Ah, pastor, mas você sabe, né? Eu venho para a igreja, eu sou batizado, eu sou crente, eu estou aqui sendo fiel e tudo. Mas existe algo que é difícil de lutar, né? Você sabe, nós somos seres humanos, sou fraco e tudo. Vai chegar um dia, meus irmãos, diante de Deus, que muitos falsos mestres, como Jesus relata, vão dizer para ele assim, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu falei da tua palavra. Mas Jesus vai dizer para eles assim, eu nunca vos conheci. O plano de Deus, seguir a Deus, fazer a vontade de Deus, tem que ser integralmente do jeito dele. Não se engane, não se engane. Você não engana a Deus. Você pode se enganar, mas a Deus não. Era o que esse jovem aqui fazia. Ele se enganava. Ele achava que, cumprindo os mandamentos desde a infância dele, ele estava caminhando para o céu. E Jesus simplesmente disse assim, só falta uma coisa para você. Largar a sua riqueza e você me seguir. Jesus abriu o coração dele. Ele fez ali uma autópsia do coração daquele homem diante de Deus. Diante dele mesmo. E ele pôde ver que existia um Deus maior do que o próprio Jesus no coração dele. Aqui nós estamos vendo, mais uma vez, Faraó mostrando que ele é um homem que quer ter controle. Ele está vendo tudo aquilo acontecer diante dele. Todas aquelas pragas, aqueles milagres que ninguém conseguiria fazer. E ele ainda assim, peraí, vocês não, mas é do meu jeito. É nosso coração querendo controlar as coisas. Nós queremos obedecer a Deus, mas só até onde é conveniente. Eu faço, mas até onde é conveniente. Até aqui, aí já é demais. Não se engane, meu irmão, não se engane, minha irmã. Daqui a pouco você estará diante de Deus. Você pode ter a triste surpresa de Deus fazer a sua autópsia diante de você. Esse homem Faraó estava acumulando cada vez mais condenação para cima dele. Ele queria fazer as coisas do jeito dele. Ele achava que o plano de Deus poderia ser cumprido do jeito dele. Deus está certo, vai cumprir o plano dele, vai tirar o povo daqui da escravidão, vou liberar o povo, mas do meu jeito. Planos de Deus, os planos de Deus, eles vão ser cumpridos exatamente como Deus quer. Queira eu, queira você ou não. Deus irá cumprir os planos dele integralmente como ele quer. Não existe jeitinho diante dele. O teólogo americano R.C. Sproul, em seu livro Eleitos de Deus, ele faz uma brilhante explanação quando ele fala do plano de Deus.
Para isso ele usa um exemplo, ele diz assim: se houver uma única molécula nesse universo correndo solta, totalmente livre da soberania de Deus, então não temos garantia de que uma única promessa de Deus será cumprida. Talvez aquela molécula independente destrua todos os planos grandiosos e gloriosos que Deus fez e prometeu para nós. Ele diz: lembro-me da minha angústia quando ouvi que Bill Vukovich, o maior piloto de Fórmula Indy da sua geração, havia morrido em uma batida nas 500 milhas de Indianápolis. A causa foi posteriormente identificada como uma falha de um contrapino que custava 10 centavos. Aí ele fala assim: Bill Vukovich tinha um maravilhoso controle dos carros de corrida. Era um motorista magnífico. Entretanto, não era soberano. Uma peça que valia somente 10 centavos lhe custou a vida. Deus não precisa se preocupar com um contrapino de 10 centavos destruindo seus planos. Não há moléculas independentes correndo soltas. Deus é soberano, Deus é Deus. Deus irá cumprir os seus planos exatamente como Ele quer, queira nós ou não. Não obedeça parcialmente. Se você está aqui, você está dizendo: pastor, tem algo na minha vida que preciso mudar. Eu não obedeço, eu estou falsificando, eu estou pecando, eu estou vivendo uma vida falsa. Se volte urgentemente para Deus. Não viva uma vida de Faraó, de obedecer parcialmente, caminhando para a destruição. É por isso que nós não podemos confiar em Deus, nós podemos confiar em Deus e não flertar com a desobediência e o pecado. Deus ele vai cumprir o seu plano e por isso nós não precisamos flertar com a desobediência e o pecado. Flertar com um inimigo é desobediência a Deus e um prenúncio de engano. Flertar com o inimigo é desobediência a Deus e prenúncio de engano. Caminhando para o final, nós vemos que na parte final do versículo 28, parece que o versículo termina de uma forma bem bonita. O Faraó diz assim: orem também por mim. Coisa bonita, o opressor, o inimigo do povo de Deus, pedindo para orar por ele. Moisés parece olhar para aquela situação e, rapaz, eu acho que a coisa está caminhando. É isso mesmo, Deus vai libertar o povo agora e a gente vai sair. Moisés parece acreditar que agora ele deixará o povo e cai no papo de Faraó. Ele diz assim: ó, Moisés, não vai tão longe, mas orem por mim. Moisés deve ter pensado assim: ele está deixando a gente sair, nós vamos sair, Deus vai deixar a gente ir. Mas Deus tinha dito que a coisa tinha que ser feita do jeito dele. E Moisés parece acreditar ali no papo de Faraó. Mais uma vez, Deus mostra o controle sobre o tempo. Ele diz assim: amanhã, no versículo 29, eis que saio da sua presença e orarei ao Senhor. Amanhã este enxame de moscas se afastarão de Faraó. Moisés dizendo: amanhã novamente. Mas o inocente Moisés disse que ele não poderia enganar novamente. Versículo 29 aí na parte final, ele diz assim: só que Faraó não deve me enganar outra vez, não deixando o povo ir para que ofereça o sacrifício ao Senhor. Óbvio que o Faraó estava dizendo: tá certo, vai, tira aí. Moisés flertou numa obediência parcial aqui, de achar que só o fato de saírem do Egito já seria o prenúncio ali de uma libertação. Faraó, mais uma vez, no versículo 32, endurece o coração e mostra a sua prepotência. À primeira vista, enganando o povo de Deus, mas nada está fugindo do controle de Deus. Moisés parece ter acreditado que só o sair da terra, mesmo que não muito longe, Deus começaria a destruir Faraó e deixaria a gente embora, né? Deixaria o povo ir embora dali. Mas tudo aconteceria como ele disse, como ele disser. A coisa vai acontecer como Deus quer. Não é o fato de eu achar, não é o fato de eu simplesmente querer fazer do meu jeito. Deus está mostrando a dureza de coração desse homem. Ao mesmo tempo mostrando para Moisés que flertar com desobediência é um prenúncio de engano. É o que eu digo para muitas pessoas que às vezes vêm conversar comigo, seja em sessões de aconselhamento, ou seja numa conversa, muitas vezes que nós temos. As pessoas estão brincando com o pecado, e eu digo: não flerte
Essa é uma frase que eu sempre gosto de usar. Não flerte com o pecado. Não ache que o fato de você estar pecando, se arrependendo, depois tudo volta ao normal. Não brinque com o pecado. Não brinque e não flerte com o pecado, que isso é um prenúncio de engano, é um prenúncio de queda. Quantos de nós brincamos com Deus em desobedecer, ou obedecer só o que é conveniente, achando que nunca vai dar errado? Estava conversando com um irmão semana passada e ele disse que estava ajudando uma pessoa, que a pessoa falou para ele, né? Estava vivendo uma vida desgraçada, a mulher tinha saído de casa, ele tinha saído da igreja, e ele não queria ainda assim fazer a coisa como deveria. E eu disse, as pessoas brincam com o pecado. O pecado, uma vez que ele acha uma brecha, a desgraça é grande. Não brinque, não flerte com obediência parcial. Quantos exemplos vêm em sua mente quando você pensa em desobediência parcial? Ou algumas pessoas que desobedeceram totalmente e deram errado? Lembre que nós não podemos convencer a ninguém a cumprir a vontade de Deus. Moisés achava que podia, né? O fato de eu sair aqui, a coisa... o faraó vai ficar aí, vai ser convencido por Deus e ele não vai mais atrás da gente. Mesmo que seja por meio de sinais, coisas grandiosas, é Deus quem convence o homem a fazer a sua vontade. Uma médica norte-americana, conhecida como Jacqueline Duffin, ela foi presidente da Associação Norte-Americana de História da Medicina e também da Associação Canadense de História da Medicina. Ela falando sobre a relação de fé e religião, ela diz assim, eu publiquei 2 livros de medicina e religião. Minha pesquisa descobriu histórias notáveis de recuperação e coragem. Revelou um paralelo estreito entre medicina e religião em termos de raciocínio próprio, de raciocínio e propósito. E mostrou que a igreja não se esquivou das ciências em suas deliberações sobre algo milagroso. Aí ela diz, embora ainda seja ateia, creio em milagres, coisas maravilhosas que acontecem para as quais não podemos encontrar explicações científicas. Quem convence o homem, quem convence qualquer pessoa é Deus. Estamos vendo uma mulher dessa, conhece a história da medicina, conhece tudo que aconteceu desde o começo da história da medicina, ela diz, embora seja até eu creio em milagre, mas não creio em Deus, não creio que existe um Deus. É Deus quem convence. Não precisamos flertar com engano, não precisamos estar ali achando que a gente está perto de alguém, vamos lá, né, ficar na rodinha de amigos, que a gente vai convencer eles. É Deus quem convence. Em conclusão, deixa eu contar uma história de um amigo. Eu tinha um amigo, acho que eu já contei essa história para algumas pessoas aqui. Eu tinha um amigo que eu me converti primeiro e ele foi convertido há um tempo depois. Ele foi a gente se conhecia desde criança praticamente, os nossos pais eram amigos e nós tínhamos uma relação igual irmãos. Quando a graça de Deus me alcançou, o evangelho também, através da minha vida, pôde alcançar o coração dele. E ele se tornou um cara assim que era um exemplo de crente. Ele tinha vivido uma vida pecaminosa antes de ser crente, usava drogas, vidas bem pesadas, coisas até que eu não cheguei a fazer, mesmo nós éramos muito amigos. E ele até depois que eu me mudei para a igreja lá da Parangaba, que a gente começou aí, ele me acompanhou, foi também comigo, compreendeu uma boa teologia, mas confiava muito nele mesmo. Às vezes ia no aniversário de um amigo, estava lá faltando um EBD, às vezes faltando um culto, e eu dizia, Léo, cara, cuidado, não brinca com o pecado. Não, tá tranquilo, só estou indo lá uma vez ou outra e tal. Houve um dia que ele teve uma queda, um pecado. Usou drogas, e a partir daí foi difícil para ele se levantar de novo. Chorava junto com ele, orava junto com ele, quase toda semana ele ia na minha casa, tinha dificuldades, chorava, ficava com vergonha, tinha aquela ressaca moral, mas não conseguia. Desobedeceu, flertou com o pecado, brincou com o pecado.
Até que chegou um dia, nós estávamos aqui numa reunião de líderes lá, aqui não, né? Lá no outro prédio, em 2021. Estava voltando para casa com o pastor Alan e a irmã Kim. E eu recebi uma ligação lá nas Tapioqueiras, que ele tinha usado tanta droga numa noite que ele teve uma overdose. 2 dias depois morreu. Brincou, flertou com o pecado. O pecado não brinca, o diabo não brinca de ser diabo. Nós não devemos brincar, não devemos flertar com o pecado. Nós devemos fazer as coisas de Deus do jeito de Deus. Nós devemos seguir a vontade de Deus do jeito de Deus. Por mais difícil que seja seguir a Deus, abra a mão do seu coração orgulhoso, confesse os seus pecados, viva uma vida íntegra, consciência limpa diante de Deus. Não há melhor coisa a se fazer. O pecado é enganoso. Você pode achar que está vivendo a vida de pecado, está tudo bem. Mas hoje pode ser o seu último dia, amanhã também. Nós que estamos aqui com a consciência limpa, o coração limpo diante de Deus, nós não nos preocupamos se hoje é nosso último dia. Porque se hoje for nosso último dia, nós vamos encontrar com o Salvador, não tem coisa melhor do que isso. Se você está vivendo com medo, sabe que se morrer hoje não vai encontrar com Jesus. Viva a vontade de Deus, da maneira de Deus. Deixa eu trazer só algumas aplicações para nós. Aí é o que eu falei, não obedeça parcialmente. Deus é mais sábio do que você. Primeira coisa é, Deus cumprirá completamente o seu plano nesse mundo. Independente se você gosta ou não de fazer a vontade de Deus, Deus vai cumprir o plano dele integralmente. A despeito do que vemos. Esse mundo parece estar dando tudo errado. O mal triunfando, o mal avançando. Deus cumprirá o plano dele integralmente. Mesmo que tudo pareça obscuro, mesmo pareça que o mal triunfe, e mesmo que não compreendamos tudo, Deus está cumprindo o seu plano exatamente como ele quer. A segunda coisa é, não brinque, não flerte. Não flerte nem brinque com a desobediência. Não dá para acreditar em coisas que Deus diz para nós não acreditarmos. Querer viver uma vida autônoma em obediência parcial ou desobediência total é um prenúncio de uma vida de desgraça. Não tem como você terminar bem a sua vida se você vive uma vida totalmente longe do que Deus diz. E diante disso, pastor, eu estou vivendo uma vida de desobediência, hoje eu não vivo como Deus quer. O que eu tenho que fazer? Se renda à vontade integral de Deus. Se tem alguma coisa que você desobedece a Deus, o seu coração está aí nesse momento alertando a você, e você sabe disso. Se você sabe hoje até mesmo, se você está aqui, você não é salvo, você não colocou sua confiança em Jesus, você sabe que se você morrer hoje, você vai para o inferno? Se renda à vontade integral de Deus, totalmente, viva para Deus. Se você ainda luta para obedecer a Deus totalmente, confie nele. Para de lutar com suas próprias forças. Você não vai conseguir lutar completamente, você não vai conseguir lutar e ter vitória contra Deus, não vai. E se você é alguém que ainda está preso a algo que afasta de Deus, não compreende totalmente quem Deus é, lembra do que nós vimos lá no Jovem Rico, que era mais fácil um camelo atravessar pelo buraco de uma agulha do que para o homem ser salvo? Jesus estava dizendo ali, é porque para o homem realmente é impossível ser salvo. Mas Jesus, ele é o atravessador de camelos. Ele pega eu e você, que não poderíamos passar no fundo da agulha, ele atravessa, porque ele pode. Nós não podemos. Nenhum de nós aqui poderíamos ser salvos. Nenhum. Por isso que Jesus diz, é impossível. É impossível. Como é que um camelo passa no fundo de uma agulha? Não passa. Como é que o homem pode ser salvo? Não é salvo. É Jesus quem faz isso. Jesus é aquele que nos atravessa. Ele é o atravessador de camelos. Eu quero encerrar com essa citação do pastor Tiago Albuquerque, comentando exatamente aquele trecho. Ele diz, não existem casos perdidos para Jesus. Ninguém está tão distante que não possa ser alcançado. Ninguém é tão grande que não consiga caber pelo buraco de uma agulha.
Se você está vivendo longe de Deus, não conhece a Jesus, se renda ao Senhor. Nos procura depois aqui para conversar um pouco mais sobre salvação. A decisão mais importante que você pode fazer na sua vida é essa. Não é qual a faculdade você vai fazer, não é qual o trabalho você vai fazer, não é com quem você vai casar, não é onde você vai morar. A decisão mais importante da sua vida é onde você vai passar a eternidade. E somente Jesus pode fazer você ir passar a eternidade no céu. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela sua palavra mais uma vez, trazendo encorajamento, confronto e conforto ao nosso coração. Quebranta os corações essa noite, nessa manhã, ó Deus. Traga, Pai, arrependimento àqueles que ainda estão longe do Senhor, que não confiaram a Ti como Salvador. Que haja salvação nessa manhã, Deus, que o Senhor atravesse vidas aqui que são impossíveis de ser salvas, mas o Senhor pode salvar. E se tem pessoas vivendo obediência parcial, que haja arrependimento, quebrantamento, que o Espírito Santo possa trazer, Senhor Deus, convicção e haja mudança. Nós não podemos obedecer ao Senhor de modo parcial. Nós temos que servir ao Senhor como o Senhor quer. O plano do Senhor vai ser cumprido do jeito que o Senhor quer. E as nossas vidas devem ser vividas do jeito que o Senhor quer. Esse é o meu pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém.